Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde a todos vocês que já estão aí comigo nessa tarde para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. Quero agradecer a todos vocês que já estão aí online conosco nesse momento tão abençoado que tem nos dado o Senhor para nós compartilharmos uma porção da sua santa palavra. E eu venho aqui todas as segundas, quartas e sextas-feiras, deixar sempre uma meditação na palavra de Deus. A todos que nos acompanham aí nas redes sociais, estamos trabalhando para que esse projeto fique cada vez melhor. Todas as segundas, quartas e sextas, às 18 horas, nós estamos aí firmes, sempre nessa fé que vence. Amém, gente? E nessa oportunidade nós estamos entrar com uma nova temática. Nós iremos falar sobre os mistérios da criação. Sabemos que o nosso Deus, ele tem nos chamado com o propósito de entender mais da sua palavra, do nosso destino acerca da Bíblia. E eu gostaria de compartilhar com você, em alguns momentos, um trecho da palavra de Deus a respeito da criação. E antes de nós lermos o texto, eu gostaria de falar para você o porquê que isso é tão importante, Nós vamos tomar como base o Evangelho de João nesses dias. Por que isso é tão importante? O Evangelho de João, ele tem muito a ver com a criação, com o princípio. Nós vamos entender alguns pontos importantes da palavra de Deus nessa semana. O porquê que nós temos que se identificar com a criação, o quanto é importante nós entendermos a criação, o que isso tem muito a ver conosco, com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com a nossa forma de vida. Isso nos arremete a muitas coisas mesmo. Então nós vamos por alguns instantes e eu quero falar sobre o efeito da criação na vida do homem. Existe um efeito muito grande, até porque nós estamos dentro desse propósito. Fomos criados por Deus, tudo à nossa volta é criação e feitura de Deus na terra. Então nós vamos entender o quanto isso é importante, qual é o mistério da nossa existência, por que nós existimos, em que conceito, em que propósito nós estamos aqui. E eu quero convidar você a seguir comigo nessa jornada, que vai ser um tempo bom, um tempo de muitas bênçãos, de muitos benefícios. Entra aí, nós já estamos na página, nós vamos estar também aí já. Eu creio que os rapazes já colocaram aí também no nosso Facebook particular, Pastor Cristiano. Entra lá, você vai nos acompanhar e vai ser bênção. Amém, gente? Vamos acompanhar porque vai ser uma tarde de vitória, uma tarde de bênção, uma tarde em que Deus vai falar conosco. Deus vai falar forte conosco e eu quero que você compartilhe. Você, meu irmão, minha irmã, entra lá na página também. Quero convidar o pessoal a seguir a gente na página. Vai ser importante. Quem está aí já online vai deixando o seu like aí, que a gente vai estar acompanhando vocês aqui, tá bom? Vai acompanhando vocês e o pessoal que está aí, já tem gente aí, Graças a Deus conosco, e eu louvo a Deus pela sua vida. Nós queremos falar sobre os mistérios da criação nessa oportunidade. Amém, queridos? Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João. Você que está com a sua Bíblia aí, talvez você esteja em casa ou no trabalho, e nós vamos fazer uma oração. E nós vamos ler o Evangelho de João aqui, algo que está no capítulo 1. Nós vamos iniciar do início, O Evangelho de João, capítulo 1. Aqui que nos diz o texto dessa maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Então essa é a palavra que nós vamos meditar nessa tarde, E nós vamos discorrer aqui nesse momento a respeito dos mistérios. O que tem a ver o livro de João com os mistérios da criação? Por que isso é tão importante entender a respeito do livro do Evangelho de João, a respeito do livro de Gênesis? O que isso tem a ver com o que eu faço, com onde eu trabalho,
qual é o meu propósito de vida, isso tem muito a ver conosco. Nós vamos entender. Há um DNA divino entre a criação e também a vida do homem, né? E a criação está muito ligada ao homem. Deus usa alguns fatores para criar tanto o mundo, né, quanto os seres humanos. Nós vamos entender isso. E hoje eu quero tomar como base algo que Deus tem dado a mim a respeito. Por que o homem existe? Essa é a grande questão. Por que nós existimos? Qual foi o grande propósito de Deus nos trazer esta vida? Então nós vamos orar nesse momento e eu quero pedir esses minutos da sua compreensão. Nós vamos entrar na palavra de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a Ti, Senhor, compreensão, direção, discernimento. O Senhor nos deu um espírito de sabedoria, discernimento. O Senhor vai abençoar as pessoas que vão entrar nesse momento, nessa live, recebendo a Tua poderosa palavra. Deus nos guia nesse momento, nos instrui e nos capacita a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, gente? Que bom. Vão entrando aí, vão deixando suas considerações, né? Um like aí, vai deixando aí e entra na página. Eu quero pedir para os irmãos entrarem na página, que nós vamos estar fazendo aqui da página. Pega o link, manda para uma pessoa, né, para que ela possa estar aqui também compartilhando. Quem está online já vai deixando aí a sua demonstração aí, né, de voluntariedade que você tem aprendido. Deixa aí o seu like, vai deixando aí a sua mensagem. Isso é muito importante para nós estar avaliando o trabalho aqui. Beleza, gente? Então vamos lá. Qual foi o grande propósito de Deus criar esse mundo? Observe uma coisa. Deus criou estes mundos. Quando nós lemos a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, nós vamos ver que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E que princípio é esse? É o princípio da vida de Deus? Esse princípio é o princípio da vida dos homens? É o princípio da vida dos anjos? Que princípio é esse? Na verdade, essa palavra princípio, né, traduzida no hebraico, ela fala de um espaço-tempo em que Deus estabeleceu antes mesmo que houvesse terra. Então, Deus cria um tempo, né? Essa palavra tempo. Ele cria um espaço, já havia um espaço. Então Deus cria tempo. E Deus, qual era a intenção de Deus com relação à criação? Quando você estuda o original, você vai entender que a intenção de Deus era nesse espaço-tempo fazer com que houvesse energia habitasse ali, né? Em que Ele configurasse através do seu poder, da sua energia, Ele trouxesse situações existências, criações. Porque como Deus cria, preste atenção, Deus primeiro pensa, né? Deus como um ser sábio, inteligente, racional, vamos trazer aqui para dentro do nosso ambiente, como um Deus soberano e que pensa. Deus primeiro pensa, e essa palavra a qual nós lemos no princípio era o verbo. Preste atenção, está falando de um tempo em que Deus pensou, Deus analisou as coisas, que Ele precisava formular energia. Então Ele vai criar uma lei chamada criação. Ele começa a criar. Por quê, pastor? Porque Deus não habita no tempo da criação. Deus habita em um espaço, como diz os antigos sábios, chamado emanação, onde as energias se encontram. É lá que Deus está. É onde o seu poder é absoluto. É lá que Deus está. Então Deus do ambiente da emanação, Deus traz a existência ao ambiente da criação. E é sobre esse ambiente que nós vamos ter essa informação no Gênesis. Que Deus no princípio, ou seja, num lugar onde havia espaço e tempo. Porque no ambiente de Deus não há espaço, não há tempo, é eternidade. Então Deus lá naquele ambiente, espaço-tempo, Deus vai pensar. O verbo fala de quê? A palavra verbo dá a conotação de uma grande ideia. Deus teve uma ideia magnífica. Então Deus pensa. E aí ele diz, o verbo estava com Deus. Este verbo, Deus está falando de algo
muito poderoso, porque Deus está falando do seu próprio Filho, a sua máxima ideia, que foi Cristo Jesus, né? Então, antes de Deus criar céus e terra, Deus, ele gera Jesus, ele cria, né? Havia o verbo, ele era o verbo. Esta palavra era, no grego, está falando de tempos indefinidos, né? Ou seja, porque Deus foi, Deus é e Deus será eternamente. Então, eles, nos três tempos, no passado, presente e futuro, Cristo é. Cristo sempre será. Então, para que você tenha uma ideia, Deus não vai aprender nada, porque Deus sabe tudo. Deus não vai envelhecer, Deus também não vai se renovar, porque Deus é imutável. Então, nós temos que entender, quando nós analisamos a questão de Deus, Adonai, né, como dizem os judeus, Jeová, né, é o Senhor, ele é tudo, né, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Isso nos arremete a uma coisa, a termos nesse Deus o que? Confiança. Porque quando você entende quem Deus é, você confia nele, dependendo das circunstâncias. E quanto mais próximo de Deus, mais fortalecidos nós somos, mais equilibrados nós nos tornamos. E essa palavra equilíbrio é o que traz o grande propósito da vida do homem para a terra. Você sabia que Deus só te colocou aqui, me colocou aqui, para que houvesse equilíbrio na vida. E aí é que está o grande problema das coisas. Que as pessoas, nós, por causa do pecado, nós passamos a ser seres desequilibrados, né? Desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual, desequilíbrio financeiro. Então, o grande mistério da criação sempre foi o equilíbrio de tudo. Preste atenção, a Bíblia diz que no princípio Deus criou céus e terra, né? E a terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí Deus começa a criar, né? Deus começa a criar desde o Gênesis. Deus cria coisas fabulosas. Deus cria, primeiramente o que Deus cria? Deus cria a luz. Deus coloca a luz na terra. O que é a luz? É energia, poder, né? Que estava estabelecido para criar. Essa luz não é o raio do sol, é o poder de Deus. É o poder de Deus, né? E disse Deus, haja luz, presta atenção, versículo 2, haja luz, e houve luz, versículo 3. Então o que tinha que haver na terra? Manifestação do poder, da energia de Deus, né? Tinha que haver na terra uma ação espiritual, né? Se movendo até mesmo de uma forma física e química, né? Trabalhando todos os poderes. Diz que no começo, presta atenção, tudo, as cores, né, a criação, tanto o ambiente espiritual quanto o ambiente material se fundiam. Então era um emaranhado de coisas. Emaranhado de coisas. Não se definia quando Deus criou. Porque o que havia nesse planeta? Poder, energia, luz, né? E Deus viu que a luz é o quê? Ela era boa. Então ele põe uma lei na terra, preste atenção. Na criação, algumas leis que isso arremete para nós. A primeira dela, tem que haver luz, né? Por que tinha que haver luz? Porque o mundo estava, Deus fez céus e terra e tudo estava envolto de trevas, cheio de trevas. Então o Senhor queria enxergar o que ele estava fazendo, então ele coloca a luz. E Deus viu que a luz era boa. Olha só, a luz se tornou boa. A palavra boa aqui é o primeiro nível da criação, mas não é o último. Preste atenção. Porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala que a vida ela está em 3 níveis para Deus. Ela está em boa, perfeita, agradável e perfeita, né? Então a vida do homem tem que se tornar, ou seja, a existência, ela tem que ser boa, agradável e tem que ser perfeita. Então o primeiro nível é a bondade. Deus viu que era bom, porque Deus foi bondoso, né, com a criação. E preste atenção, Deus fez separação de luz e trevas. Que Deus criou uma segunda lei, né? O que Deus criou tinha que ter separação. E aqui está outra grande questão que nós vivenciamos. A dificuldade que nós temos, queridos, em saber separar as coisas. Saber separar pessoas. Saber separar pensamentos, oportunidades, sentimentos. Quantas pessoas confundem a bondade com a maldade.
né? Quantas pessoas abusam da bondade dos outros, confundem humildade com fraqueza, porque não sabem separar, não tem um espírito. Presta atenção, quando eu falo um espírito, é o espírito humano, o pensamento, o espírito está na parte mental, né? Que o homem pensa, sente, ama, odeia. Quando não tem um espírito de discernimento para separar. Isso é tão profundo, saber separar. Às vezes a vida está emaranhada de coisas, de pessoas. Se você não aprende a separar as coisas, sua vida não se organiza. E eu quero falar sobre ordem depois. Mas eu estou falando sobre equilíbrio. Você só pode equilibrar se primeiro você aprender a separar. Você tem que aprender a separar. Até porque nós fomos criados seres, né, em partes, né, tricotômicos, como diz a ciência, corpo, alma e espírito, como diz afirma a teologia. Então nós temos que entender que mesmo estamos ligados por tudo isso, nós temos que saber separar. Como é que eu trato o meu corpo? Como é que eu trato a minha alma? E como é que eu trato o meu espírito? Como é que eu conheço o meu espírito? Então, tudo isso, presta atenção, está no mistério da criação, que as pessoas pouco observam, mas é algo simples. Observa, Deus vai separando trevas de luz, e Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Olha aí, e foi tarde e manhã, o dia primeiro. No primeiro dia, Deus já estabeleceu algo, tempo, né, entre o dia e a noite, entre as trevas e a luz. Então, quando nós olhamos, isso é tão forte, que isso tem muito a ver conosco. Porque quando Deus faz a luz, Ele está dizendo, em outras palavras, eu quero que o ser humano, que ainda não havia existido, mas já estava no pensamento de Deus, na grande ideia de Deus, na objetividade de Deus, criar o homem. Deus falou, eu quero que o homem entenda o que eu estou fazendo. Por isso que Ele faz luz. Então o Espírito Santo, Ele quer que você e eu entendamos. Talvez eu passe por um momento em você que haja uma incompreensão. E tudo que você não sabe, preste atenção, é um desafio para que você se torne, eu e você, alguém melhor. Porque há compreensões que só vêm com a maturidade, né? Com o processo da vida. Aprendendo a observar, aprendendo a se dedicar, a se esforçar, porque estudar a palavra, estudar a vida, requer de nós o quê? Empenho e esforço. Agora observe, quando eu não sei, eu estou num ambiente de trevas, porque trevas e ignorância é a mesma coisa na Bíblia, é a mesma coisa. E observe, Deus, Ele vai criando, porque Ele teve uma grande ideia. Nós estamos, veja bem, no paralelo entre Gênesis e João, para entender, né? Observe que muitas coisas que nos acontecem nesses dias é o Senhor querendo manifestar na nossa mente algo novo. A nossa mente é o nosso coração. Se você não entende como Deus entende, você sofre no processo da vida. Eu padeço no processo da vida, porque não cheguei a alcançar entendimento maduro, luz na minha mente. A minha mente ainda está... se a minha mente ainda não tem luz, eu tateio, eu ando em trevas. E observe como Deus é poderoso. Ele cria. Deus ama criar, é o ministério de Deus. E Deus disse, haja expansão no meio. Olha só o que Deus faz. E Deus chamou, né? E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Ou seja, já haviam águas. Mas Deus disse, eu quero uma expansão, ou seja, um lugar, né? E Deus disse que haveria de haver. Olha só que coisa tremenda. No segundo dia Deus faz isso. Separação entre águas e águas. Ele faz uma expansão, ele abre, ou seja, um espaço e tempo no meio da terra e coloca águas, né? Águas que estavam, observe, na terra e águas que estavam no céu, águas que estavam por cima dos homens. Porque até, entenda bem, no princípio não havia chuva. As águas estavam sustentadas na expansão, né? Saiu um orvalho debaixo da terra para regar as plantações, né? Regar a relva. Então, Deus vai separar águas e águas, águas de baixo e águas de cima. O que isso nos ensina? Isso é tão forte que Deus, Ele é tão poderoso que na minha e na sua vida,
Deus quer separar coisas muito parecidas. Tem muita coisa e muita gente que se parece com você, mas Deus, Ele quer separar. Ele quer te ensinar a separar. Observe que até mesmo num relacionamento, numa amizade, nós temos que saber separar. Quando uma pessoa confia muito em você, você tem que saber separar confiança. Saber usar essa confiança dessa pessoa, não ser abusivo dentro dessa confiança e desse relacionamento, saber separar, não atuar no campo do sentimento, aonde você tem que ser racional. Então observe que dentro de nós tem que haver esse espírito que há em Deus, né? Essa mentalidade que há em Deus. Olha, eu preciso saber separar as coisas. Não levar tudo para o meu lado pessoal. Quantas vezes a pessoa está te ensinando, está te corrigindo e você pensa, essa pessoa não gosta de mim. Perceba que nesses dias as pessoas, queridos, o que elas menos querem é aprender, ser ensinado. Porque aprender, todo mestre, principalmente o judeu, ele diz, aprender é uma forma de ser o quê? Talhado, né? Corrigido. Aprender é sofrer. Aprender é sofrer. Agora observe isso, Jesus ensinava, ainda pequeno, ele é a grande ideia de Deus, mas ele sofreu por causa dos seus ensinos. E o livro de João, o Evangelho de João está falando isso. O princípio era o verbo, né? E o verbo era Deus e ele estava com Deus. Observe, por que Deus, ele vai dizer que Jesus é um verbo? Porque ele está falando que ele é a palavra escrita, mas ele é a palavra declarada, falada. E toda palavra que Deus declarou, primeiro ele pensou, observe. E o que ele pensou é uma grande ideia. Esta palavra vem de um termo grego que fala, ele é uma grande ideia. Deus, preste atenção, ele analisou bem, ele criou, ele projetou Cristo para ser o Filho perfeito. Para ser o Filho perfeito. E o que Jesus tem a ver com o Gênesis? Porque ele é a luz que ilumina todo homem. Então observe que sem Cristo não há entendimento. Então Jesus não é tão somente Deus e nem tão somente homem. Ele é uma luz na vida. Ele é uma luz. Você e eu não podemos compreender a vida sem Jesus. Porque ele é a vida. Entendeu? Olha o que João disse. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Como é que eu vou compreender a minha vida? Por que eu existo? Qual era pessoal, familiar, sentimental, profissional que eu devo atuar se eu não conheço o autor da vida? E aqui está a primeira pergunta, né? Quem eu sou? Algumas perguntas na minha vida não podem ficar sem resposta. Quem eu sou? Quando eu olho para Jesus, eu aprendo, porque ele tem a melhor resposta para mim, de quem eu sou. A maior luta que nós temos para escolher uma profissão, escolher alguém na nossa vida, escolher as amizades, é saber primeiro quem nós somos. Ah, eu sei, pastor, eu sou filho da Maria, do José. Não, você tem que saber quem você é em Deus, em Cristo. O que Deus tem falado para você a respeito de você. Isso é muito forte. Gente, como isso é tremendo. Então, esse é um dos mistérios da criação. O porquê que eu estou aqui. Quando eu passo a entender quem eu sou, por que eu estou aqui? A palavra de Deus responde isso, né? Deus, ele separa as águas. Por quê? Porque ele queria que o homem tivesse, observe bem, seus sentimentos, seus pensamentos, suas intenções, entendeu? Separar o seu tempo. Deus sempre intencionou que nós soubéssemos fazer separação entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é luz e o que é trevas na vida. O Espírito Santo nesses dias está nos chamando a uma revolução espiritual, mas também emocional e mental. Observe, você foi chamado para ser um crente, aí você passa 1 ano, 2 na igreja, aí você está lá lendo a Bíblia, aí você passa 5, 10 anos, se você continuar sendo as mesmas pessoas, com os mesmos pensamentos, então tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo, ele quer dar o quê? Crescimento. E toda pessoa madura,
na fé, ela aprende a fazer separações. Não estou falando de rejeitar as pessoas, estou falando de separar, colocar cada coisa no seu devido ambiente. Quem me entende aí, diga glória a Deus. Você não aprender a entender quem é a pessoa profissional, quem é as suas verdadeiras amizades, as confiáveis, os seus amigos. Aprenda a separar amigos de colega, amigos de inimigos. Muitas, né? Isso às vezes é difícil. Às vezes é difícil, porque os piores inimigos são os falsos amigos. Eles que chegam muito perto de nós, né? Então, gente, é muito forte o que Deus está falando aqui. É um dos mistérios da criação. O porquê que eu estou aqui? Diga para você mesmo, para ser um homem e uma mulher equilibrada, para ser uma fonte de equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Pastor, mas está tudo desabando na minha vida. Está tudo desmoronando. Você é o homem e a mulher do céu nesse ambiente, que tem que trazer o quê? Equilíbrio. Isso não é fácil. Isso não é fácil para nenhum de nós, não é fácil. Mas o Senhor quer nos ensinar, né? Por isso que existe a palavra de Deus. Olha, e o verbo, que é a palavra, presta atenção, por que Deus falou que a palavra é um verbo? Porque ele diz que no princípio Cristo é a palavra e a palavra é um verbo. Porque ele está dizendo em outras palavras, que o quê? Que a palavra, observe, ela se tornou uma lei na vida. Ela é uma lei. Por que Jesus é a palavra? Porque a palavra é uma lei. Amém, irmã Valéria? Boa tarde. Boa tarde, Yara. Boa tarde, Fran. Olha aí. Que bênção. Muita gente aí entrando, né? Então, observe, continue. Vocês estão entrando aí. Nós estamos falando sobre os mistérios da criação. Porque só entendendo a criação a gente vai entender a gente mesmo. Então a palavra é uma lei. Deus, ele não faz nada. É por isso, e por que é importante a gente entender isso? Gente, pega isso agora. Pega isso no seu espírito. Você fala uma coisa e quer viver uma outra coisa. Você fala uma coisa e você quer conquistar uma outra coisa. Se sua palavra nunca se alinha com a sua vida, você nunca chegará onde você deseja. Porque Deus colocou uma lei, observe, e é simples de entender a palavra, a lei do verbo. O que eu declaro é aquilo que eu sou e aquilo que eu vivo. É o que eu declaro. Meu Deus, isso é muito forte. É por isso que Provérbios está escrito que do fruto dos lábios de um homem é isso que ele vai comer, é isso que ele vai viver. Dos frutos de um lábio de uma pessoa, é isso que ela vai ter como objetivo de vida. Quando você declara a palavra, você está falando do seu futuro. E olha só, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Deus vai colocar uma lei tão poderosa na sua palavra que através da palavra, da sua mente, da sua ideia e através da palavra que ele declarou, ele trouxe à existência o seu próprio filho. E olha o que diz o versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Nesse tempo, espaço que Deus criou os céus e a terra, Jesus estava lá. Jesus estava lá e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Pegue uma coisa aqui, guarde uma coisa, aprenda uma coisa, ninguém melhor do que o fabricante pode consertar o produto. Ninguém melhor do que o fabricante pode repor as peças que faltam no produto. Assim é Deus. Quando Deus criou céus e terra, quando Deus criou o ser humano, ele envolveu Cristo em tudo isso, porque ele sabia que só Jesus é que poderia resgatar a condição do homem, de perdido, de pecador. Então, não há ninguém nesta vida que possa nos restaurar, nos ressignificar mais do que Cristo Jesus. Pastor, por que eu tenho que servir a Deus? Porque eu ser evangélico, para ser católico? Não, você tem que servir a Deus porque Jesus é o Senhor da vida. Porque é Ele quem ressignifica a sua vida. Ele é quem sabe quem você somos, de fato e de verdade. O porquê que nós existimos.
Observe que muitas vezes, quanto mais nós vivemos, somos processados, né? E são tantas lutas, dores, decepções, a gente parece que daqui a pouco nem sabe mais por que existe. Tem tanta gente passando por isso, dores, e aí vem as depressões, os estresses, as ansiedades, né? Os transtornos pós-traumáticos, estão cheios de doenças na alma, as pessoas estão... Por quê, queridos? Porque elas não buscam a Jesus, porque elas não olham para Jesus. E tem muitos crentes passando por isso, porque vão à igreja olhar Deus apenas como o Senhor da sua religião. Não entende que a palavra de Deus está dizendo que Cristo quer trazer um ressignificado para a sua história. Jesus nessa tarde quer trazer um renovo, quer equilibrar você como corpo, alma e espírito. Quer te dar uma mente poderosa, construtiva. Assim como Deus cria com seus pensamentos, suas palavras, Deus nos deu esse poder, queridos. Deus nos deu essa autoridade de ressignificar a nossa vida, restaurar a nossa história, viver algo novo na presença de Deus. Quem quer viver algo novo na presença de Deus, diga glória a Deus. Você está pegando? Isso aqui é muito forte. Então, o versículo de número, observe, lá no Gênesis, estamos lá na Bíblia, abre a sua Bíblia aí se você puder. Olha aí, Gênesis, no capítulo, versículo de número 3, está escrito, né? 4, aliás. Não, queridos, versículo 6. E disse Deus, haja expansão. O que é expansão? É um lugar, né? Que Deus abriu onde havia muitas águas. Haviam águas, o Espírito Santo estava sobre muitas águas. Deus abriu essas águas, colocou águas em cima e colocou águas embaixo. E trouxe um lugar, e aí se tornou a porção seca. Por isso que se tornou o nome do planeta Terra. E ali Deus começou a trazer vida, né? Observe, e ali na separação das águas, o que Deus fez? Colocou, né, répteis, alma vivente, colocou céus, olha aí. E Deus criou céus e Deus criou terra. E Deus colocou o sol para governar, e o dia e a lua à noite. Pastor, não estou entendendo. Presta atenção, Deus fez tudo igual uma gangorra. Colocou coisas no céu e colocou coisas na terra. Coisas no céu e colocou coisas na terra. Mas, estava uma gangorra à vida. Uma gangorra dispendiosa. E é interessante que Deus vai colocando leis. Está vendo aqui que existe uma lei? Separação é uma lei. A luz é uma lei da vida. Para mim aprender e compreender, eu tenho que ter luz. Entendimento sabe até de luz, né? Por isso que Jesus é a luz que ilumina todo homem. Observe, a separação é uma outra lei da vida. Separar, né? Sabedoria é a habilidade de separar as coisas, sentimentos, intenções, pessoas, ambientes. Porque na igreja eu sou o pastor, eu sou a autoridade, mas lá no médico eu sou o paciente. Tem pessoas que não sabem se separar no ambiente. Em todo lugar elas querem mandar, elas querem ordenar, elas são mal educadas. Tem muita gente que não sabe participar de um ambiente. Ela tem que aparecer, ele tem que ser maior do que o outro. Irmãos, Deus quer nos ensinar o que Cristo nos disse a respeito da humildade e mansidão. Ser humilde e manso não é, preste atenção, algo de religioso. É uma cultura do reino de Deus. É uma cultura do reino de Deus. Porque o Filho de Deus é assim. O Filho de Deus é dessa maneira. Observe, e ele vai separar algumas coisas que talvez você está passando por um tempo que você tem algo dentro de você que precisa ser arrancado, separado de você. É um trauma, é um medo, é uma tristeza. Talvez você nutre uma inveja de alguém,
algo que você diz, pastor, eu não consigo, isso é impossível para mim, o Espírito Santo está falando, isso precisa ser arrancado de você, separado de você. Meu Deus, está muito forte essa live aqui. Então, eu quero discorrer essa mensagem dizendo para você, nós estamos falando, a criação remete muito ao que nós somos. O que nós somos. Olha o que disse João. Olha o que disse João no capítulo 1. Nele estava a vida. Em quem? Em Jesus. E a vida é a luz dos homens. Então essa luz que estava lá no Gênesis, essa força, essa energia, esse poder criador, era Jesus sendo manifestado também. Às vezes é difícil entender, né? Presta atenção, Jesus como Deus cria com o Pai. Mas mais do que criar, Jesus restaura o que o Pai criou, que é a condição do homem. Agora, Jesus como homem morreu por nós. Porque não foi um Deus que morreu por nós, foi um homem. Um homem. E Jesus, ele tem a natureza espiritual e a divina e humana equilibradas. Jesus é o único que consegue conciliar, que conseguiu a carne e o espírito andarem em equilíbrio. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. O Espírito Santo quer nos dar equilíbrio na Calabraxandarai. O Espírito Santo quer nos ensinar a dar equilíbrio com a nossa vida, com a nossa mente, com o nosso coração. Talvez você diga, eu não consigo, pastor. Minha vida é um sobe e desce, um cai e levanta. Deus está dizendo nesta tarde, a unção que Ele quer derramar nesses dias é para que você se mantenha de pé, é que você se mantenha com a cabeça erguida, é para que você se mantenha na direção do Senhor. Deus é tão poderoso e equilibrado na nossa vida, queridos, tão poderoso, que Ele fez com que um homem como Pedro, que era tão desequilibrado, andasse por cima das águas. Oh, glória a Deus. Pegou esse mistério. E às vezes nós temos equilíbrios em algumas áreas da vida, mas em outras áreas não falta equilíbrio. Por exemplo, tem gente que tem muito equilíbrio social, bons relacionamentos, mas muito desequilibrado na área financeira. Gasta demais, né? Usa as suas ansiedades, os seus anseios para ir lá e fazer contas, dívidas. Tem gente que come demais, é desequilibrado no seu apetite. Tem gente que é muito preocupado demais, é desequilibrado nos seus pensamentos. Não consegue controlar suas ideias, suas intenções, quer fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Observe como o Espírito Santo, ele quer nos ensinar através da lei da criação, né? Sabe, irmãos, quando você estuda o Bereshit, que é o Gênesis, você aprende uma coisa, o Espírito Santo, tão poderoso, mas o que ele fazia? Ele pairava sobre as águas. O que o Espírito Santo fazia sobre as águas? Ele restaurava a vida de Deus, né? Porque com a queda, diz os teólogos, de Lúcifer, houve uma destruição, houve o quê? Uma quebra na criação, que o Espírito Santo estava restaurando. Agora, o que me chama a atenção, por que o Espírito Santo estava sobre as águas? Porque ele aprendeu que o Espírito Santo quer nos ensinar alguma coisa que ele fazia há muito tempo, lá desde o início. Ele navegava, ele fluía na criação do Pai. Entendeu? Sabe, existe uma coisa é você lutar para sair e estar morrendo afogado. Eu, como um bom caiçara, né, que eu sou do litoral, para quem me conhece sabe, e modéstia à parte, eu me nado muito bem. Tem gente que luta para não morrer afogado, mas tem gente que consegue entrar nas águas e navegar, fluir, nadar. E é isso a diferença entre uns e os outros na vida espiritual. Tem gente que luta para não morrer na fé, que luta para não morrer, né? Para tentar alcançar o milagre. Ele se esforça, ele batalha, mas chega uma hora que a gente cansa de tantas lutas. E aí o Senhor está dizendo para você e para mim, está na hora de você fluir. Está na hora de você navegar. Pequenino, eu navegarei no oceano do Espírito. Você está entendendo isso? Há momentos que você precisa descansar em Deus, você precisa deixar com que o fluxo do Espírito,
a obra de Deus na sua vida flua, passe por você. Eu sempre digo uma coisa, nós somos como canais espirituais. E tudo que vai sair de nós, toda que nós vamos criar, tudo que nós vamos construir, trabalhar, tudo que nós vamos envolver, primeiro passa por dentro de nós. Nós somos um canal espiritual. O que está passando por dentro de você? O que está dentro de você que está obstruindo a ação do Espírito Santo? Está impedindo. Já viu um cano quando ele tem uma sujeira, irmão? O trabalho que dá? Um pedaço de pano, ou sei lá, uma coisa. Já viu quando entope uma encanação? Assim, às vezes, é o ser humano. Às vezes, a pessoa ela tem que quebrar, fazer uma reconstrução, a reforma dentro de casa, por causa de um cano que está entupido lá. A passagem da água não flui. Assim é a nossa vida espiritual. Se tem alguma coisa impedindo, se tem um rancor, uma mágoa, se tem um espírito de incredulidade. Quanta gente tem um espírito de incredulidade? Deus fala, ele não acredita, ele não leva a sério o que Deus fala. E a vida dessas pessoas, elas não fluem. Elas não fluem. Por quê? Porque elas tão somente, queridos, elas tão somente vivem de processos, né? De momentos. Elas não são um fluxo contínuo na mão de Deus. Elas não são um fluxo contínuo. Sabe o que é um fluxo contínuo? É alguém que está fluindo. Pastor, o dia não está muito bom, mas eu estou fluindo. Eu estou orando, eu estou em comunhão. Eu estou bem com Deus. Hoje é segunda-feira, mas eu estou fluindo. Eu estou lutando, né? Eu estou separando as coisas. Eu estou aprendendo a separar as coisas. Separar os meus medos da minha coragem. Separar a minha força da minha fraqueza. Está pagando esse mistério? Separe, porque tem áreas, momentos que você está frágil. Tem coisas que você não é tão bom como eu também não sou. A gente não é bom em tudo. Mas preste atenção, isso é a área da fraqueza. Mas aprenda a fluir na área da sua força. Aonde Deus te chamou para ser. Eu sou bom no quê? Você é bom em construir, você é bom em reformar, você é bom em negociar, você é bom em orar, você é bom em pregar a palavra. Flua na sua área, aonde Deus te chamou para ser bom. Não pare no lugar da sua fraqueza. Aonde as pessoas te limitam, aonde as pessoas duvidam de você. Observe, se você pegar um leão na selva, ele é senhor, ele é governante. Mas põe ele na água. Pega um tubarão, tire ele do mar. Quem ele é? Ele não é nada. Assim somos nós. Se nós não estivermos no lugar do nosso fluxo, aonde a nossa força se manifesta, oh aleluia, aonde o Espírito Santo ele pode te encher e te usar lá. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo não usa pessoas só dentro de igreja, não. O Espírito Santo usa as pessoas aonde elas estiverem, que Deus determinou que elas estejam. Pode ser lá no monte do Horebe, como estava Moisés, no meio do deserto, como estava Abraão. Pode ser no teu trabalho, na tua escola, no teu comércio, aonde você estiver, o Espírito de Deus, ele pode potencializar você, usar você. Aleluia. Está pegando a palavra, querido? Então eu quero falar sobre esse equilíbrio que a vida quer nos dar. Eu nem cheguei na criação do homem ainda, que é onde nós vamos entender isso, a máxima disso tudo. A máxima disso tudo. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que Deus, ele criou tudo com um grande objetivo, com uma objetividade muito grande, profunda. Olha só. E o Senhor, ele disse aqui, né? E Deus criou grandes baleias e répteis e águas abundantes produziram, e tudo conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves multipliquem na terra. Olha o que eu falei sobre o ambiente de força. Deus falou, as aves fiquem no ar, né? Os animais na terra e os peixes nas águas. Cada um no seu ambiente. Ou seja, cada ambiente potencializou a sua vida. Onde é que você é mais forte? Onde é que você é você mesmo? Meu Deus, olha que coisa forte que Deus está falando. Aonde você
é uma mulher e um homem mais, né, preciso para Deus. Aonde é, querido? O Espírito Santo, nessa tarde, ele está falando ao seu coração. Deixa o Senhor te levar. Não fique com medo de realizar os seus sonhos, seus projetos, porque o que vão pensar, o que vão falar de mim. Se eu tentar isso e não der certo, e daí? Tente, lute, persista. Pastor, mas eu já fiz e não deu certo na minha vida aquele projeto, aquele propósito. Tente novamente. Porque o teu Deus é o Deus do impossível. E muitas vezes nós fazemos algumas coisas e elas não dão certo. Sabe por quê? Porque Deus está nos ensinando com o não algumas lições. O não é tão importante quanto o sim. Quando não dá certo, quando não avança, quando não multiplica, quando não prospera, Deus está forjando você. É aí que Ele está trabalhando em você. É aí que Ele está trabalhando em mim. Para que quando as coisas derem certo, quando o fluxo da sua vida começar a acontecer, você ir aos lugares certos, você começar a tratar com as pessoas certas, quando você estiver numa posição de autoridade que Deus vai te colocar em nome de Jesus, você vai saber como deve se comportar lá. Não ficar bobo como muitos ficam. Soberbos, imbecis, né? Não, o homem e a mulher do céu, ele tem equilíbrio. Glória a Deus. Amém, gente? Quem está pegando a palavra, diga glória a Deus. Pastor, eu estou com um grande problema na minha família. Isso é uma oportunidade para você se tornar alguém melhor. Isso é uma oportunidade para nos tornarmos pessoas melhores. É que nós temos a tendência de tudo levar muito para o campo emotivo. E Deus não é assim. Não é porque você chora, Deus vai ficar com dó de você. Não, às vezes Deus está processando você. Como eu fui processado muitas vezes tenho sido. Para nos tornar pessoas fortes na fé. Para quando você estiver no tempo da sua decisão, da sua autoridade, você não voltar atrás por causa dos pensamentos dos outros, por causa da ideia dos outros. Porque quem fala de você não está sabendo nem para onde vai, irmão. Não sabe nem o que vai fazer da vida. Pessoas felizes não têm tempo para perseguir as outras pessoas. Pessoas realizadas não têm tempo para ficar maltratando e falando mal das outras pessoas. Você tem que gastar já muito tempo se construindo, então você não tem tempo para perder para ficar perseguindo ninguém. É por isso que eu digo, leia a palavra, leia bons livros, leia a mente de homens que mentoriam, que construíram boas ideias, construíram bons projetos de vida. O Espírito de Deus está nos dando uma autoridade para nós podermos criar coisas novas nesses dias. Aleluia. O Senhor está nessa palavra. Eu tenho algumas coisas para declarar a vocês nessa palavra. Olha aí, a Bíblia diz que Deus, o que é lindo na criação é que Deus vai abençoando. Ele vai criando e Ele vai abençoando. Ele vai abençoando tudo. Oh, aleluia. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa o seu destino. Deus abençoa a sua casa. Deus abençoa a sua família. Amém? Que Deus abençoe a pastora Anaíca. Deus abençoe todo mundo que está aí, ó, ao vivo, online agora. Bem, gente, nós estamos falando que entrou aí sobre os mistérios da criação. Isso é muito forte. Deus abençoe a Yane que está aí, né? Deus abençoe cada um desses irmãos que estão ouvindo a palavra, estão recebendo a palavra de Deus. E que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de vocês. A irmã Jane está aí também, que Deus abençoe. Gente, como isso é poderoso. Como isso é poderoso. Como Deus, quando Ele cria, né? Ele vai colocar essa lei do equilíbrio. Então, o Senhor, através de Jesus, o Senhor, através, presta atenção, do ser humano, aliás, do homem, Ele vai estabelecer essa lei. Ele vai dizer, o homem precisa ser feito para isso. Para esse fim, que é o quê? Equilibrar a vida. Esse é o grande propósito da vida do homem. Equilibrar tudo que Deus fez, né? E olha aí, eu vou te provar isso aqui, ó. E Deus, né, em Gênesis 2, observa o que Deus vai fazer. Ó, e Deus foi abençoando. Deus vai criando e vai abençoando. Deus vai criando e vai abençoando.
Quando chega em Gênesis 2, observe, assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E Deus fez muito mais do que está escrito. Deus fez muito mais, né? Mas quando chega em Gênesis 2, nós vamos entender o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Deus faz o homem, né? E formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus plantou o homem no jardim, no Éden, ao lado oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, Deus criou um lugar tão específico de prazer, de delícia, e pôs o homem ali, plantou o homem ali. Por quê? Porque o homem precisava gerenciar a vida. Você está entendendo a autoridade que Deus te deu nessa vida? A autoridade que Deus te deu nesse planeta, a autoridade que Deus te deu nesse tempo de vida. Pastor, eu não sei se vou viver 50, 70 anos, mas seja alguém, preste atenção, que tem autoridade. Autoridade como? Sobre as outras pessoas? Não, sobre a sua própria vida. A gente não pode mandar em ninguém, a gente não pode conduzir ninguém se a gente não coordena a nossa própria vida. Eu tenho aprendido que o maior equilíbrio que eu tenho que ter é na minha própria vida. É como eu penso, é como eu sinto, é como eu quero, é o que eu não quero. É as decisões que eu vou tomar desde manhã até a hora que eu vou dormir. É isso que o Espírito de Deus, em que ambiente eu vou andar, me mover, se é em luz, se é em trevas. Se vou andar com pessoas que me acrescentam, com pessoas ignorantes, que reclamam o dia inteiro, não somam em nada para o meu crescimento. É eu que decido isso. Tem muita gente, irmão, que ele vive no campo da indecisão. Tudo que falam para ele serve. Aonde levarem ele, ele vai. Se falar, vamos pular num precipício, ele pula, porque ele não tem opinião própria. Ele não sabe quem ele é. O que dizem para ele incomoda ele. Deixa eu dizer uma coisa para você a respeito da opinião dos outros. Enquanto você não souber quem você é, tudo que falam de você vai te incomodar. Sabe, quando me falam que estão falando mal de mim, ou fulano está me perseguindo, ou Beltrano não foi com a minha cara, isso não tira o meu sono, isso não mexe com o meu coração, porque uma coisa, deixa eu te ensinar que eu tenho aprendido de Deus. As pessoas podem se mover à minha volta, mas dentro de mim só vai entrar o que Deus e eu permitir. Diga glória a Deus aí. Então aprenda sobre isso. Não deixe que qualquer um entre no teu interior, mexa com as tuas emoções, mexa com a tua cabeça. É isso que o Senhor quer fazer de nós nesse tempo. Esse equilíbrio ele não começa de fora para dentro, ele vai de dentro para fora. E aí é que a minha vida começa a ter sentido. Aleluia. Porque quando você descobre quem você é, você sabe que você não precisa de muitas coisas à sua volta, muita gente ao seu redor. Você precisa daquilo que Deus planejou para você. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer o que Deus preparou para que você realizasse. Você pode, presta atenção, trabalhar uma vida inteira, lutar e nunca fazer o que Deus determinou. Tem muita gente no lugar errado, trabalhando de forma errada, fazendo de forma... Por isso que não produz, aquilo não prospera. Porque quando Deus te dá algo para fazer, Ele abençoa, Ele multiplica, aleluia. Ele faz com que aquilo tenha decretos, Ele faz com que aquilo tenha sentido. E ainda que tenha dificuldades, porque vai ter dificuldades. As dificuldades são um processo, né? As faltas, quantas vezes você tem um projeto e falta ajuda, falta apoio, falta dinheiro. Mas Deus está dizendo, é aí que eu entro. É aí que eu me movo. E você tem que aprender a usar as leis que Deus te deu. A lei da semeadura. Aprenda. Eu tenho aprendido algo com Deus e com o povo de Israel. Eu me preocupo muito mais em semear do que colher. Porque eu sei que tudo que eu semear, eu vou colher. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Tem gente aí online, tem gente ligada, tem gente recebendo. Estou vendo aí alguns irmãos. Então, pessoal, preste atenção. Quando Deus ele estabeleceu a vida, né? E o texto que lemos diz que Jesus é a vida e a luz.
Há dois princípios aqui, ele trouxe vida e luz. E no texto que lemos em Gênesis, falando que ele deu ao homem um fôlego de vida. E ele se tornou o quê? Uma alma vivente. Para quê? Para estar na terra, trazendo equilíbrio em tudo que estava desequilibrado. Né? Tudo que estava desequilibrado, o homem equilibrou. E quando eu aprendo a equilibrar as coisas dentro de mim, as coisas à minha volta começam a ter equilíbrio. Porque muitas das vezes o diabo vem com grande fúria, como queria fazer esses dias conosco. Se levanta alguém, mas quando você tem um equilíbrio do Espírito dentro de você, preste atenção, as águas começam a se acalmar e os ventos começam a cessar. Por que Jesus conseguia acalmar o vento e a tempestade? Porque dentro dele havia um espírito pacífico. Onde Cristo estava, aquilo tinha que ter equilíbrio, aquilo tinha que ter paz. Mesmo no meio dos seus inimigos. Glória a Deus. Pegou esse mistério? Mesmo no meio dos adversários. Sabe essa inquietação? Tem gente que corre o dia inteiro porque ele precisa de coisas. Ganhar muito dinheiro, correr, tirar algo de alguém. Ei, querido, preste atenção. A Bíblia diz que não é dos que correm o prêmio, mas a quem Deus quer dar. Tendo uma coisa, você tem que se esforçar assim, mas tudo que Deus preparou para você vai vir para sua mão no tempo certo. Glória a Deus. Gente, isso é muito forte. Eu quero terminar dizendo para vocês, dentro desta palavra da criação, olha só. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo de número 4. Não espere que alguém que não está no mesmo nível em que você compreenda quem é você. Não espere que alguém que não tem luz, alguém que não tem a presença de Deus, alguém que não tem o discernimento do Espírito Santo, compreenda quem você é. Não espere. Quem te julga, te acusa, te pune, não sabe quem você é. Então somente faça o que diz na criação, dê espaço, crie expansão entre você e essa pessoa. Obedeça a lei do silêncio. Deus também se silencia conosco. Deus se silencia com o inferno. Deus se silencia até mesmo com os anjos. Porque quando você está em silêncio, aprenda uma coisa sobre a lei da vida. Você ouve, quando você está em silêncio, é o melhor momento de você ouvir a voz de Deus e ouvir também quem são os seus inimigos e os seus amigos. Porque é aí que eles vão falar de você. Não é quando você fala, não é quando você responde. Então observe que Jesus, aleluia, ele é a luz e ele é a vida, né? E olha o que diz, a luz resplandece nas trevas. É uma lei. O que eu falei que é luz aqui? É o poder de Deus, é a energia criativa. Havia luz na criação que emanava, né? E trazia tudo que precisava criar, né? Toda a matéria-prima que Deus usou veio através da luz. Observe isso. A luz, só que a luz ela só se manifesta onde? Nas trevas. Então sempre que Deus quiser manifestar, escute bem, algo poderoso na sua vida, ele vai permitir a adversidade e os inimigos. Ele vai permitir os inimigos e os adversários se levantar. Amém? A oposição, os perseguidores, é quem confirma a obra que Deus está fazendo. Preste atenção nisso. É a oposição quem confirma a obra que Deus está fazendo. São eles que vão identificar. Os amigos apoiam, os amigos ajudam. Os que oram por você, os que torcem por você, que é uma minoria no caso, né, irmãos? Mas são os inimigos que identificam e mostram para nós quem nós somos. Eles temem o nosso potencial. Está aqui o pastor Paulo, meu amigão, companheiro de oração. Glória a Deus. Dá um alô pro povo aí, Paulo. Paz do Senhor, irmãos. Ah, irmã Jaqueline. Tá Glória bem? a Deus. Aqui Esse homem aqui é homem de oração. Aqui está um homem de oração. Glória a Deus. Eu não oro como ele, irmãos, mas a gente ora. Glória a Deus.
É um querido. Tá aqui, irmão Paulo. Pode falar aí, irmão Paulo. Dá um... O povo, nós estamos aí falando a respeito da criação. Amém. Um estudo forte aqui. O povo, estamos compartilhando. Gente, pense num homem que ora. Jesus tem usado na cura. Glória a Deus. Deus tem usado com o dom do amor. Aleluia. É uma benção. Olha a irmã Juliana aí. Deus abençoe a irmã Juliana. Paz do A Senhor, Valéria do Espírito Santo. A irmã Jaqueline está lá também. Está abençoada. Né? Tem um monte de gente aí. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem é criação e feitura do nosso Deus aí? Dá um joinha aí, gente. Isso, um do coração para a glória de Deus. Amém. Esse coração é uma glória a Deus, né? Amém. Irmãos, olha, estou aqui diante do meu pastor. Deus abençoe. Estou muito feliz por andar com esse homem. Conheço muitos homens de Deus mesmo, todos honrados por Deus. Mas igual esse aqui no conhecedor da palavra, eu sempre digo, pregar perto desse homem, perto do pastor Jean, é algo muito sério. Tem que saber o que fala, porque por mais lutas que nós passamos, o que me sustenta do lado desse homem é a palavra e o conhecimento que ele tem da palavra de Deus. Então, irmãos, confie, porque o Senhor, ele tem nos dado vitória. Temos passado luta, temos passado tribulações pela obra de Deus. Pela obra de Deus, mas não vamos desistir. Vamos avante, vamos para a oração, vamos estar orando por todos. Eu cheguei agora, estou pegando agora só o finalzinho da mensagem, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Aleluia. Gente, ele deixa a gente constrangido até, né? Glória a Deus. Não fica vermelho porque não dá. É uma bênção. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo adorar a Deus. Olha a irmã Juliana mandando fogo. Glória a Oh, Deus. glória. Então, pessoal, é isso aí, né? A gente estava no versículo 5 de João. E a luz resplandece nas trevas. Isso quer dizer o quê? Preste atenção, um grande exemplo foi José. Quem mais confirmou o ministério de José foram seus irmãos, que o perseguiram. Não foi José que disse que iria governar sobre eles. Foram eles que disseram, tu irá governar sobre nós. Eram eles que diziam, lá vem um sonhador. Glória a Deus. Aleluia. Então, preste atenção, os irmãos de José tinham a revelação, pega isso que é muito forte, de quem ele seria. Os problemas que você passa é o que está dizendo para você aonde você vai chegar. Pastor, está com falta de dinheiro, você vai ser muito próspero ainda, muito próspero. Pastor, eu não aguento ver injustiça, é porque você é um agente de justiça na terra. Pastor, eu não aguento ver pessoas doentes, é porque o Senhor vai te usar nessa área. Nós fomos criados para um propósito específico e definido pelo nosso Deus. E tudo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz tudo, Paulo, tudo, pastor, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, tudo coopera. E eu quero encerrar essa live dizendo para vocês, em nome do Senhor Jesus, que nós já temos um outro compromisso logo mais e já estouramos o tempo aqui da live, mas está muito forte esse tema. Quarta-feira nós vamos estar aqui com esse tema novamente, né, os mistérios da criação. Quanta coisa, né, que o Senhor está falando. Preste atenção, hoje foi falado sobre o equilíbrio que nós temos que trazer para a vida a respeito da criação, o equilíbrio emocional, espiritual, né? A Bíblia diz assim, ó, mais vale um homem conquistar a si mesmo, governar a si mesmo, do que ele conquistar 10 cidades. Verdade. Né? Então nós precisamos ter essa consciência que o agir que Deus tem de... Quanto tempo você passa trabalhando em você mesmo? Olha a pergunta que Deus mandou fazer ao povo aqui. Quanto tempo você passa trabalhando a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? O homem tem poder de governar na terra, Deus disse, domina, governa, né? Sobre tudo, mas não sobre as pessoas, mas sobre principalmente si mesmo. Você tem poder. Ninguém pode te governar depois de Deus além de você mesmo. Ah, pastor, mas o meu marido, a minha mulher, ele não pode nem ela governar você mais do que você mesmo. Você tem que ser senhor da sua existência, e ter o senhorio de Cristo sobre você. E quando Jesus governa o ser humano, ele dá ao homem liberdade. Glória a Deus. Dá à mulher liberdade para ser alguém melhor todos os dias. Oh, glória a Deus, isso é muito forte. Verdade. Isso é muito forte.
né? Então nós precisamos ter a liberdade em Deus. Ah, eu não vou ali que vão pensar. Ah, não vou fazer isso. Se você vive por intermédio da mente das outras pessoas, você não é livre. Você não é livre. Eu não faço o que é errado, não é porque as outras pessoas vão pensar algo de mim, é porque eu não quero ser assim. Eu não fui chamado para ser assim. Não fui chamado para viver no pecado, no escândalo, na mentira, nos vícios. Não fui chamado para isso. Em nome do Senhor Jesus, toma posse da palavra, queridos. Amém? Nós estamos aí entre Gênesis 1 e João capítulo 1. Porque Jesus é o maior mistério. E eu vou chegar lá da criação, né? Hoje foi falado sobre a lei do equilíbrio, a lei da separação. Quando Deus separa coisas tão distintas como céu e terra, e também, quarta-feira eu vou falar isso, hein? E quando Deus separa coisas tão parecidas como águas e águas, tem coisas que parecem muito com você, mas Deus quer tirar de você. Meu Deus, isso é muito forte. Tem coisas que são muito diferentes de você, que nunca foram para estar no seu caminho. E nem no meu, mas nós não tínhamos maturidade para isso. Verdade. Né? Então isso é muito forte, gente. Que Deus abençoe vocês. Quarta-feira nós vamos estar aqui com essa live novamente. Eu ainda vou ter um lugar bem bacana, Paulo, profetizo, que eu vou poder, né, mostrar para o povo os slides, os estudos que eu gosto de fazer, e vai ser muito forte. Amém, pessoal? Que Deus abençoe vocês nessa tarde. Todo mundo que está na live, às vezes eu não consigo cumprimentar todo mundo. Irmã Valéria, olha, tem muita gente que já está assíduo aí, né? Olha aí, olha que bênção. Olha, irmão Bonfim, Jane, Deus abençoe. Deus abençoe o pessoal lá também da equipe que está trabalhando. Gente, quem faz esses slides bacana, essas até nem sei falar direito. Essas chamadas é o Jonathan. O Jonathan, o pessoal de Araucária, um grande abraço. Tá, a irmã Frank, sem cumprimento. O pastor Jean lá em Araucária, um abraço. Glória a Deus. O pessoal de Araucária, onde teve culto lá. Foi a benção. Foi uma benção. Trouxe uma mensagem ontem sobre as talhas. Quero cumprimentar também. Forte demais. É verdade. Foi forte? Foi forte. Forte. Irmão, é um ministério de palavra. O nosso ministério aqui é a palavra de Deus. A gente não gosta de ficar falando de ninguém, enchendo linguiça. Nosso negócio é lançar a palavra e mandar a palavra, porque a palavra repreende as trevas, os demônios, as enfermidades, né? A palavra é quem liberta, a palavra é quem instrui e direciona as pessoas. Amém, gente? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e que a bênção do Senhor esteja repousando sobre a sua vida, sua família, sua casa, né? Eu quero pedir para o pastor Paulo orar nesse momento que ele está aqui, orar por nós. Ore pelo meu filho Davi e o Abner, que não estão muito bem de saúde, mas eu creio que depois dessa oração, depois dessa mensagem, Deus vai tocar e eles vão sair daqui curados. E vamos orar também pelo Cauã, que continua. Eu estive lá agora na casa do vô dele, ele tem esse tumor no cérebro e nós estamos orando para que Jesus cure o Cauã. O Cauã tem 8 aninhos e ele não... coloque o Cauã nas vossas orações. Ele não anda, ele não mexe, ele está debaixo de muitos remédios, ele está inchado, ele perdeu todo o movimento do lado esquerdo, ele está sofrendo demais. Os médicos já, né, desenganaram os pais de um resultado, mas nós cremos no poder de Deus, né? Jesus, quando estava na terra, irmão Paulo, declarou sobre a enfermidade, a cura. Ele não orou, ele declarava a cura, porque ele sabia que Deus deu um corpo saudável a cada ser humano, né? E nós temos que entender que a cura é um direito que foi dado lá na cruz. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Então tome posse da sua cura. Quero pedir para o Senhor orar e eu já vou me despedir dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, irmãos, coloque a mão no seu coração. Vamos apresentar nossa oração agora na presença do Senhor. Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos agora, Pai, pela Tua misericórdia, que as Tuas mãos estejam estendidas, Pai, sobre a vida dessa pessoa que está orando conosco, Pai, nesse momento, nessa live, ó Pai, que a Tua palavra venha se cumprir, Pai, como o Senhor diz lá em Mateus capítulo 8, que o Senhor disse: eu irei curá-lo.
porque o Senhor, Pai, tem todo o poder, Pai. Não existe enfermidade, meu Pai, que exista no mundo que possa vencer o Teu nome. Não existe demônio algum, Senhor, que coloque enfermidade na vida de uma pessoa, ao qual o Teu nome não tenha um poder, meu Pai. Em nome de Jesus, apresentamos o Cauã agora na Tua presença. Apresentamos também a vida do Davi, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Pai, apresento agora todas as crianças, ó Deus. É verdade, Deus. Que estão agora, Pai, Toca sobre as nossas... Meu Pai, em nome de Jesus, a nossa nação, visita, Pai, cada criança, cada pai, cada mãe, Senhor. Visita cada lar nesse momento, Pai, onde que haja união, que haja transformação de vida, Senhor. O que mais nós precisamos é transformarmos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos no milagre, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra que é verdadeira, no Teu nome, Senhor. Meu Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja o Teu poder manifestado, Pai, em nossas vidas. Move, Senhor. Ó Pai, nós cremos, abençoa essa pessoa que está orando conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós tomamos posse da vitória, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Tome posse da tua vitória, irmão. Tome posse da tua vitória, irmã. Porque o Senhor, Ele vive e está no nosso meio. Ele está abençoando lares neste momento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o pastor orava pelas crianças, só quero ressaltar algo, irmão. Nós temos que orar muito pelas crianças. Tem muitas crianças sendo afetadas pelo inimigo, atacadas, sendo alvo do adversário. E nós temos que orar. A nossa nação está debaixo de uma influência de uma guerra muito grande. E nós sabemos, não tem nada a ver com política que eu estou falando aqui, mas é uma área espiritual. Mas nós temos que ter uma consciência no nosso voto, porque Satanás tem planos malignos. Eu estava vendo a senadora, aquela que é uma pastora, esqueço agora o nome dela, ela declarando, irmãos, crianças estão sendo vendidas no nosso país para prostituição, estão sendo arrancados os dentes dessas crianças. Crianças de 4, 5 aninhos de idade, bebês praticamente. Temos que orar muito pela nossa nação. Não brinque, isso está acontecendo aqui, irmãos. Lá nas regiões do norte e nordeste está acontecendo muito. Crianças estão sendo vendidas, são compradas por gente de poderio para sacrifício. E ela estava declarando isso. Há um plano do inferno, mas o Deus Todo-Poderoso há de proteger as crianças, há de proteger essa geração, porque as crianças, elas não serão, elas já são, irmãos, o futuro da nação, o futuro da igreja, o futuro, da sociedade. Então nós temos que orar muito. Eu estava ouvindo esse relato hoje ainda e muito eu fiquei preocupado. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar lá no meu Facebook das palavras da senadora para vocês entenderem o que está acontecendo. Gente, nós temos que orar muito. Deus nos deu esse mundo, Deus nos deu essa vida para nós sermos agentes de transformação, como o Senhor orou aqui, e equilibrar as coisas. E nós não podemos ser omissos, como homens e mulheres de Deus, não podemos ser omissos a tudo isso. Amém? Que Deus abençoe grandemente, pessoal. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor, viu? Que o Senhor Jesus continue abençoando grandemente cada vida. Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. E o Jonathan colocou aí agora, quem puder ajudar a semear para a gente continuar com o programa, ajudando a equipe, porque tudo tem gasto, irmão? Hoje, graças a Deus, a gente já não está pagando para respirar. Esse vírus foi embora e mais, em nome de Jesus, se você puder semear com fé, com amor, nós vamos estar gratos. Isso nos ajuda a manter o ministério, continuar fazendo a obra do Pai. Amém? Tá aí o Pix, se você puder, ajude aí e nós vamos estar orando por cada vida. E é tudo que você semeia, nunca sai da sua vida, pode sair da sua mão, mas nunca vai sair da sua vida. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.